Olá, artesãs! Tudo bem? Renata, arquiteta criativa da Casa Filó. Estou voltando, hein? Estou voltando porque estive um pouquinho afastada aí dos vídeos, estudando muito, me dedicando aos estudos, claro, né? E para trazer muito mais novidade para vocês, muito mais informação, muito mais riqueza de informação para todas nós. Na verdade, quando eu estudo, eu estou me dedicando ao negócio e a mim também, porque é uma forma de reciclar, né? A gente sempre tem que estar reciclando todas as informações que estão aí na nossa cabeça. Tudo bom com vocês? Hoje, esse vídeo, você prepara aí papel e caneta, porque ele vai durar aí mais ou menos cerca de 40 minutos por aí, eu acredito. Porque nesse vídeo eu tô trazendo um conteúdo muito denso, um conteúdo que vai abrir a mente de vocês, assim como abriu a minha quando eu estava estudando, e me trouxe mais clareza de como me comportar nas redes sociais, de como atrair as pessoas para o meu feed, de atrair os clientes de forma que a minha comunicação alcançasse também mais pessoas. Então, prepara aí papel e caneta, anotem todos os insights que são importantes para você já ir aplicando no seu negócio criativo, tá? Não esqueçam, no final dessa aula também, deixe seus comentários, clica no sininho se você ainda não está inscrita no nosso canal. Curte o vídeo se ele for importante, se ele fizer alguma diferença para você, e eu acredito que vai fazer. Ele vai fazer, gente, com certeza vai fazer. É uma forma de demonstrar que as redes sociais, elas estão aí disponíveis para todo mundo, para quem quiser se jogar e usar e tornar o seu negócio criativo, lucrativo, rentável. E se posicionar também e ganhar visibilidade, porque na verdade a gente faz os nossos trabalhos não só pra gente, mas a gente quer que as pessoas também gostem e se sintam à vontade de dizer, olha, esse produto resolveu um problema meu, não é verdade? Eu acho que a intenção maior que a gente tem nas redes sociais é alcançar outras pessoas, alcançar pessoas que estejam distantes aí do nosso universo do dia a dia, né? Como eu falei, esse conteúdo ele vai ajudar a desbloquear a mentalidade em relação às redes sociais. Principalmente aqui nós estamos focando no Instagram, porque o Instagram, depois do TikTok, porque a primeira ferramenta de maior alcance de pessoas é o TikTok, mas como nós estamos falando de feed, então eu vou focar aqui no Instagram para vocês entenderem como funciona essa ferramenta poderosa e que está aí disponível para todo mundo usar. Eu não sei se você sabe, mas eu apliquei essas técnicas de desbloqueio no meu Instagram antes de estar falando aqui com vocês, tá? Antes de falar aqui com vocês, eu já apliquei o ano passado, esse ano, apliquei 2 vezes já, que é o nosso treinamento 21 dias. Se você não conhece, eu vou deixar o link para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso... As inscrições ainda não estão abertas, tá? Nesse período que eu vou soltar esse vídeo, a inscrição não está aberta, mas vai ter o dia específico, e aí, se você tiver interesse também, você pode mandar lá um e-mail ou um direct pra gente, ou se cadastrar na nossa lista de e-mails e receber essa informação, caso seja interessante para você, e vai ser muito interessante, tenho certeza. E essas lições eu apliquei para o meu negócio criativo no Instagram, porque eu queria saber como eu tinha que me comportar ali naquela rede. Na verdade, gente, assim, a rede, ela funciona para cada pessoa, ela tem uma estratégia única, tem um algoritmo lá que entrega os conteúdos, mas como a sua posição, o seu posicionamento, ele é só seu, ele faz parte da sua estratégia. Por mais que a pessoa... por mais que a gente veja pessoas ensinando métodos, ensinando estratégias, ensinando formas de como se comportar, cada ser humano é único, então a estratégia e o método que você for usar, ele vai ser praticamente seu, a partir do momento que você entende como funciona e começa a aplicar isso. Então, observando os resultados que eu tive aplicando 21 dias, eu resumi em 3 palavras o que eu pude vivenciar aplicando a minha estratégia. A estratégia que eu estudei para criar aí um crescimento, uma visibilidade maior nas minhas redes sociais. E essas 3 palavras eu vou dizer aqui para vocês, que são aplicar, observar e colher. Tudo isso faz parte de um processo que eu tive que aplicar
para entender e estudar como eu ia me comportar, como eu ia apresentar os meus produtos, como eu ia falar com as pessoas, como eu estou falando aqui com você hoje. Isso é resultado da estratégia que eu apliquei lá atrás, porque se vocês rolarem aí um pouquinho o feed do YouTube, vocês vão ver os nossos primeiros vídeos. Eu não falava, simplesmente não falava. Eu achava que eu estava certa, né? Demonstrando passo a passo, mostrando as peças, o dia a dia, como eu transformava uma caixa. Essa era a minha forma de comunicar. Mas quando a gente passa a falar e a se posicionar e sentar na nossa cadeira e falar, não, eu quero alcançar as pessoas de tal forma, o universo das redes sociais, ele muda, tá? O algoritmo, eu não sei como ele funciona especificamente, tecnicamente, mas o algoritmo, ele começa a entender que o seu conteúdo é interessante para outras pessoas e ele passa a entregar mais o seu conteúdo. A partir do momento que as pessoas vão clicando, vão curtindo, vão comentando, tudo isso faz parte de uma estratégia que você precisa saber, mesmo se tratando de artesanato, gente. Nós, como artesãs, precisamos ter visibilidade, precisamos colocar os nossos negócios nas redes sociais, porque pra gente parece muito comum, é muito simples fazer uma peça, imagina, vou costurar ali uma peça criativa, mas para muitas pessoas isso não é uma coisa tão simples, e não é simples mesmo, porque você teve, para chegar nesse nível de desenvolver uma peça, você precisou estudar, você precisou aplicar as técnicas que você aprendeu, você precisou comprar equipamentos, investir em ferramentas, investir em material, é um N coisas que nós artesãos temos que começar a valorizar mais, a dar mais visibilidade, falar, olha, essa peça tá pronta, ela chegou aqui pronta para você, mas antes disso ela teve uma produção, ela teve um cuidado, ela teve uma preparação para chegar até você. Então, aplicar, observar e colher são as 3 palavras que eu pude observar durante os meus estudos nas redes sociais e como eu faria a minha estratégia. Observar, eu vou resumir para vocês, ele não basta fazer uma postagem, colocar simplesmente uma foto bonita lá, né? E esquecer o que foi postado. O ideal é você fazer aí 3 postagens, pelo menos, numa sequência lógica, parecidas, alterando talvez algumas informações específicas, que só você vai entender as diferenças de cada postagem que você fez. Isso é a minha primeira observação que eu fiz. Porque dessa forma, nas 3 postagens que você colocar lá, você vai ter uma ideia de qual postagem criou mais engajamento. Por que você vai entender isso? As pessoas, elas vão curtir ou elas vão comentar mais uma postagem específica, de forma que você vai entender que aquele modo que você falou, que você comentou, que você mostrou ali o seu produto, atingiu mais as pessoas. As pessoas, elas se sentiram mais, elas tiveram uma troca de informação, elas se sentiram mais engajadas com aquela foto, com aquela foto, não só com a foto, mas com a foto, com o texto, talvez com as hashtags que você usou também, ela alcançou o coração da pessoa. E essa faz toda a diferença, porque as outras 2 postagens, talvez você vai ter que fazer esse equilíbrio aí, né? Você vai ter que observar mesmo para saber, para entender, olha, essa postagem eu tive 20 curtidas, essa eu tive 10 e essa eu tive 15, que seja. Então aqui teve 20, você vai observar o que você colocou de diferencial naquela postagem, que as pessoas se identificaram com a sua postagem. Aquela postagem, ela teve uma identificação maior por algum motivo. Seja uma palavra, seja um texto, seja a maneira que você fez a foto do seu produto, ou até mesmo uma foto sua, descrevendo quem é você, como você começou, decidiu trabalhar com artesanato no seu universo ali do negócio criativo. Tudo isso, gente, parte do princípio de observar. Por isso que eu coloquei aí essas 3 palavras: aplicar, observar e colher. Outra forma de escolher assuntos relevantes que já estejam validados, como buscar nos perfis que já estão aí destacados, que já tem vários seguidores, você pode simplesmente, isso não é uma cópia,
Pode ficar tranquila, porque você não vai estar simplesmente copiando, mas você vai estar observando o que aquela pessoa fez, talvez um vídeo, uma postagem que viralizou e teve muitas curtidas. Você vai pegar aquela postagem, observar, estudar aquela postagem, entender o texto, que é a copy, né? Que eu já fiz um vídeo sobre copywriting. Os parágrafos daquele texto, ele fala de certa forma, você vai observar isso. A maneira que a foto foi tirada, se for uma postagem de feed, você vai observar se ela está perto, se ela está longe, se ela tem fundo, se ela tem pessoas, se ela tem só o produto, se ela tem material. Tudo isso é uma parte da observação. E aí você vai pegar essa sua observação, vai fazer anotações que façam sentido para você, né? Que estejam com insights que façam sentido para você. Vai fazer uma anotação desses insights que você teve ali naquela postagem e vai modelar aquela postagem para o seu negócio. Você fazendo isso é muito mais rápido, você não vai ter que perder tempo. Perder tempo não, se você tá, na verdade, investindo tempo, né? Mas você não vai ter mais aquele tempo investido em criar uma postagem do zero. Você vai simplesmente observar o que a pessoa já fez, que deu certo, porque trouxe visibilidade, trouxe curtida, trouxe comentário. É isso que a gente precisa para trazer o nosso negócio para maior visibilidade. E você vai simplesmente modelar aquilo para o seu negócio, para a sua linguagem, para a sua comunicação, para a sua identidade visual. Tá vendo como não é cópia? Já diziam antes, né? Nada se cria, tudo se copia, mas a gente não está copiando, a gente está simplesmente usando como exemplo algo que já deu certo. E isso é super possível na internet. Então, se tem alguém que você já admira, começa a prestar atenção. Uma artesã aí que esteja se destacando, existem várias já no mercado, eu acho ótimo, mas presta atenção na postagem dela que de repente gerou um engajamento maior, não só no Instagram. Isso vocês podem também isso também pode ser feito no YouTube, tá? No YouTube principalmente traz muita informação pra gente, porque traz ali o texto, traz o vídeo e traz também alguns links que você também pode pesquisar o que a pessoa tá demonstrando para o público dela. E você vai pegar toda essa informação, fazer um pacote aí com essa informação e vai modelar para o seu negócio. Olha que interessante. Você já tinha pensado em fazer isso? Eu, quando descobri isso, eu falei assim, nossa, mas isso é maravilhoso, porque eu não preciso fazer cópia, né? Eu não gosto de fazer cópia, eu quero criar o meu negócio, eu quero criar as minhas postagens, as minhas fotos, eu quero fazer tudo original meu, para ter o meu DNA. E a partir do momento que você faz essa observação, você está colocando seu DNA, porque você vai modelar da sua maneira, entendeu? Isso é uma forma de colocar em prática, de aprender e de se posicionar nas redes sociais. Eu vejo muitas artesãs que não sabem o potencial gigante que elas têm, porque não são muitas pessoas que conseguem fazer todo o produto que a gente faz com as técnicas, com a maneira de confeccionar. Não é todo mundo, gente. Não pense que a sua técnica é uma técnica comum. A maioria das pessoas não é, né? Então coloque aí na sua mente, vamos mudar já essa mentalidade, esse mindset, que as nossas peças elas são únicas, e além de ser únicas, elas são feitas com as nossas mãos, né? São peças produzidas por mãos, por pessoas reais, né? E através dessas peças a gente está solucionando aí vários problemas que nossos clientes precisam da nossa solução, da nossa criatividade, da nossa expertise. E a outra palavra que eu coloquei também nesse estudo é aplicar. Por que aplicar? Porque as lições básicas do dia a dia, eles têm que vir com uma meta definida, como estratégia mesmo, tá? Para testar vários assuntos que sejam mais interessantes para a minha audiência, porque nós ficamos muitas vezes tentadas em postar aquilo que nós gostamos. Nós temos que prestar muita atenção. Ok, a gente gosta de tal peça, ou de tal material, ou de tal cantinho do ateliê, a gente tem que observar se aquilo está fazendo sentido para as pessoas, porque nós estamos ali nos expondo para outras pessoas, e a gente quer que as pessoas se identifiquem, como eu já falei na questão de observar. Então, não é só postar o que eu gosto, o que eu, Renata, quero ver, é postar o que as pessoas querem ver através de mim, através do meu
trabalho, através do meu produto. Isso faz toda a diferença, porque as pessoas começam a se identificar e começam a perceber que ali naquela página, ou naquele feed, ou naquele YouTube, ela encontra material que ela gosta, que ela se sente bem vendo, ela se sente bem seguindo, que está agregando valor na vida dela no dia a dia, que seja através de uma dica, que seja através de um produto, um pano de prato que você está fazendo. Você não está vendendo simplesmente um pano de prato, você está vendendo ali uma peça que vai compor a cozinha da pessoa, que vai compor a bancada daquela pessoa. Tudo isso a gente tem que ter em mente que vai fazer diferença na vida da pessoa, não é simplesmente na vida do seu cliente, na vida da sua audiência, não é simplesmente falar, meu paninho de prato. Não é um paninho de prato, não é todo mundo que faz. Eu vejo panos de prato bordados, maravilhosos, lindos, não é todo mundo que tem essa capacidade de fazer, de ter a criatividade, né, de ter a criação, de escolher as linhas, de escolher as cores, de fazer aquela composição bonita, o bordado mesmo, né, nas pontas que é feito à mão. Tudo isso tem que ser, a gente tem que valorizar. A valorização tem que partir da gente. E aí, a partir disso, a gente começa a mostrar o valor que o nosso negócio tem, o valor que as nossas peças têm. Outra forma, essa é a minha segunda palavra, né? Então, nós falamos de observar, aplicar, e agora nós vamos falar em colher. Por que colher? Colher é uma coisa mais simples, vocês vão entender logo. Ah, Renata, mas tudo isso o que tem a ver com capa de revista? Calma, que a gente vai chegar lá e você vai entender, porque tem que ter uma estrutura para entender todo o conteúdo. Colher, quando o assunto ele é tratado intencionalmente, automaticamente você atinge e alcança pessoas. Eu já havia falado, talvez você nem tinha percebido isso, mas colher está simplesmente no resultado que todo esse seu estudo vai te dar de retorno. Você vai estar colhendo o que você plantou, né? Observar, aplicar, entendeu? Observar, aplicar para colher o resultado, para ter retorno nas suas redes sociais. Essas são as 3 fases que eu precisei entender como eu faria, como eu aplicaria dentro do meu negócio. E através dos 21 dias, tudo isso faz parte de um estudo que eu fiz há um tempo atrás. E agora eu tenho bastante tranquilidade em trazer para vocês toda essa informação, porque eu já testei, ele já está testado e validado. E essa diferença que eu quero trazer também para as artesãs, para os negócios criativos que eu vejo. Tem várias artesãs aí que seguem o nosso canal, não só o nosso canal, mas lá no Instagram é a nossa maior rede, né? Fora a lista de leads que a gente tem. E às vezes eu fico lá passeando, né? Vendo os Instagrams, tem peças lindas, uma mais linda que a outra. A gente que gosta, gente, perder horas vendo isso. Não só vendo as peças, né? Mas vendo reels também, vendo vídeos, stories. E eu gosto de ver, eu gosto porque pra mim também é inspiração. E aí eu vejo artesãs com potencial gigante que talvez não estejam valorizando da forma que deveriam para trazer resultado. E quando a gente fala em resultado, eu não tô falando só em dinheiro, gente. Claro, a gente quer sim, né, rentabilizar, gente. Claro, isso faz parte. Mas o resultado está em ter constância, em ter maior visibilidade, em alcançar outras pessoas. Nós mesmos aqui da Casa Filó, a partir do momento que a gente começou a se expor, e isso demorou um tempo, isso não foi uma coisa rápida que a gente fez simplesmente assim. Mas quando a gente começou a se expor, né, e a falar, e a argumentar e comunicar a nossa verdade, e acreditar no que a gente está fazendo, é que fez toda a diferença. E para isso a gente precisa acreditar no nosso potencial, a gente precisa não só ficar ali por trás da marca de que produz, mas a gente vir à frente para as pessoas saberem quem somos nós. Quem é a pessoa que é responsável por aquela marca, quem é a pessoa que faz aquelas peças maravilhosas. E aí eu vejo alguns perfis de artesãs que tem uma fotinho lá, só uma fotinho lá no final, e ainda uma fotinho bem longe, assim, bem longe. Eu entendo essa questão da gente não querer se expor, que a gente, não, eu quero mostrar só as minhas peças, eu super entendo. Mas quando você começa a
mostrar além da sua peça e a mostrar quem é você, gente, o negócio ele vira. A chave vira porque você passa a entender que pessoas se conectam com pessoas. Por mais que o seu produto esteja trazendo uma solução, a pessoa ela gosta de saber quem está fazendo, quem está por trás daquela marca. E isso faz total diferença, gente. Isso faz total diferença e eu quero que vocês acreditem. Por isso que eu tô aqui martelando na cabeça de vocês que é preciso mudar a mentalidade. A gente precisa mudar o nosso mindset. Por isso que eu estou explicando aqui como foi o meu passo a passo para entender como eu ia fazer essa mudança dentro de mim e primeiro dentro de nós, né? Primeiro dentro de mim e depois no meu negócio criativo. Eu vou mostrar para vocês, agora a gente vai entrar na questão da revista e vai ficar tudo muito claro. Agora é a hora de virar a chave, prestem atenção. Eu tô aqui com algumas revistas que eu separei, né? Eu e a Regina separamos algumas revistas antigas, que quando a gente não tinha muito acesso à internet, porque a internet já tem aí uns 20 anos, eu acho, por aí, que tá mais presente na vida das pessoas, né? Que essa questão de ter todo mundo o celular na mão. Mas antes disso, a gente não tinha acesso à informação tão rápido assim. E aí, tava lembrando de uma história que eu vou contar pra vocês aqui, que a revista ela sempre fez muito parte da minha vida. A minha mãe, a dona Filó, ela sempre respirou a questão de ter uma casa bonita. Casa de novela, sabe? Casa de revista, casa confortável. E aí a gente, desde criança, a gente sempre ouvia falar isso. Ela falava, o objetivo dela, depois, principalmente quando ela ficou viúva, o objetivo dela era trabalhar para transformar a casa dela da forma que ela queria, como ela sonhava, na verdade. E a gente morava numa casa menor, numa casa simples, mas já era um terreno próprio, e ali naquele terreno ela tinha um sonho de construir um sobrado, aquela coisa que todo brasileiro quer, né, na verdade. Viver confortavelmente, ter ali os seus recursos, ter ali chegar do trabalho e ter um lugar confortável para descansar, para se revigorar, né, e para outro dia tá bem. Então, isso sempre fez parte da minha infância, principalmente infância, adolescência, por aí. Eu sempre ouvia minha mãe falando isso. E aí aquilo foi se tornando assim uma coisa na minha mente praticamente embutida, né? A gente não percebe que as coisas estão ali, já estão ali, a gente não entende que ela tá ali o tempo todo, mas vai passando batido. E aí eu, quando criança, desculpa, gente. Quando eu criança, além disso, de tanto ouvir minha mãe falando de casas, eu gostava de brincar muito de casa. E aí eu fazia casas com caixas de papelão. Eu lembro, assim, nitidamente que eu construía casas com caixas de papelão. E ali na escola a gente tinha aula de arte, né? Que é sempre a aula que eu mais gostei, era a aula de arte, educação artística. A professora teve uma vez que ela ensinou, ela pediu para os alunos guardarem várias caixinhas de fósforo. Antes usava muito fósforo, não tinha, né, acendimento automático. Nossa, gente, tô me sentindo tão antiga, meu Deus. Mas tinha as caixinhas de fósforo. E ela pediu pra gente juntar, que a gente ia ter uma aula que ia fazer alguma coisa ali com aquelas caixinhas. E na aula, ela ensinou a gente a construir móveis com aquelas caixinhas. Então, a gente fez cama, a gente fez guarda-roupa, a gente fez sofá, a gente fez fogão. E foi uma brincadeira, assim, muito gostosa, muito divertida, né? Porque cada aluno ia trocando ali, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí, chegou um certo momento, ela falou, não, agora vocês vão criar o que vier à sua cabeça. E aí, a gente continuou fazendo muitas coisas. Então, quando eu trouxe essas pecinhas, né, esses trabalhos da escola para dentro de casa, eu já logo liguei uma coisa na outra. Eu falei, minha casinha de papelão, da casa de papelão. E foi aí que eu fiz a minha decoração dentro da caixa de papelão com aquelas caixinhas de fósforo, gente. Olha a criatividade da criança, da criatura. Por que eu tô contando isso? Porque aquela conversa da minha mãe de construir a casa dela se tornou tão real que
a minha criatividade já estava indo além. Eu já estava começando a enxergar, né? Eu já estava começando a construir com as minhas mãos o que seria o sonho da minha mãe. E aí, essa daqui eu tenho uma arquitetura e construção, que essa daqui ela é mais recente, que foi quando eu tava na época da faculdade. Mas eu lembro que minha mãe comprava muitas revistas, Casa Cláudia. Tinha umas revistas de decoração que ela comprava e eu ficava viajando naquelas revistas. Por que eu tô falando da revista? Porque na revista, se você observar, vou deixar aqui mais ou menos assim pra você, aqui a capa. Na capa, ela tem todas as informações que você vai encontrar dentro da edição. Só que quando você comprava, ou compra ainda, não sei se tem, a revista, ela vinha fechada, né, no plastiquinho transparente, você só abria depois que você comprava. O que eu quero dizer? Isso é um ponto. Quando eu observava as revistas da minha mãe, isso gerou uma expectativa que me fez escolher a minha formação. Então, as revistas, elas fizeram grande parte do meu processo de escolha da minha formação. Porque primeiro eu fiz um técnico, né, em decoração na época, que hoje é design de interiores. E depois eu escolhi arquitetura, tudo relacionado àquele sonho da minha mãe lá atrás. E as revistas, elas estavam muito presentes, porque eu pegava as revistas, claro, ficava ali consumindo todo aquele conteúdo, vendo, observando aquelas fotos, que eu sempre fui muito observadora. E na capa tinha todas as informações que teria dentro daquela edição. Fazendo um contraponto, agora nós chegamos no ponto crucial aqui do nosso vídeo. Fazendo um contraponto das redes sociais com as revistas, o que você entende? Que a capa do Instagram é o feed. O feed, ele é a porta de entrada das pessoas no seu Instagram. É através do feed que as pessoas vão se identificar ou não com o seu negócio. É através do feed que tem aquela estrutura, né, de 3 fotos por postagem, por grade, né, na verdade. É através daquelas postagens que você vai conseguir atrair o seu público para dentro da sua rede ou não. Ali é que está a chave, gente. Ali é que está a chave para você conquistar mais pessoas. Porque você pode até aparecer lá no Explorar, vou mostrar aqui para vocês. No Explorar do Instagram, ele traz muitas informações para a gente, isso é normal, já faz parte. Mas para você aparecer no Explorar, você tem que ser relevante com a sua postagem. Não pode ser uma postagem simplesmente uma foto lá e a hashtag. Então, aqui na minha página da Casa Filó, eu abri aqui, o Explorar tá abrindo, a internet tá meio devagar. Mas é interessante quando as pessoas olham o Explorar e aparece uma imagem diferenciada. Isso acontece comigo o tempo todo. Se aparece uma imagem diferenciada aqui que me atrai, eu automaticamente vou naquela foto olhar o que a pessoa está postando, do que se trata aquele perfil, aquele feed. Isso faz toda a diferença, porque o nosso feed é a nossa capa da revista, entendeu? Pegou aí? Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês um feed, tá aberto. Aqui tem uma foto com uma casa, com alguns vasinhos, me chamou a atenção, porque eu gosto disso. Vasinhos coloridos, eu não sei se vai dar pra ver muito bem o que tá fazendo aqui. Aqui. Essa foto me chamou a atenção no Explorar, e ela tava ali com várias fotos. Mas eu já fui lá, cliquei, já fui lá, olhei pra ver o perfil da página. Eu já vi aqui que ela trata de artesanato, olha que interessante. Porque, claro, né, quanto mais páginas de artesanato eu curtir no meu feed, mais informação sobre artesanato ele vai me trazer. Mas essa foto me ressaltou, ao meu olhar ela ressaltou em relação às outras. E aí esse perfil é super bonitinho, gente, vou seguir. Apaixonada por mesa posta, tá vendo? É assim que funciona. Aí eu já dei uma roladinha aqui, ó. Já dei uma roladinha, já vi que o perfil dela é super delicado. Tem cores que me atraem, tem cores que me chamam a atenção, tem mesa posta, tem fotos e vídeos, né? De plantas, que é algo também que eu gosto. Olha esse vasinho aqui, que coisa mais fofa.
Opa, peraí que eu tô colocando errado. Dá pra ter uma ideia? Então, todo o jogo uma boa parte, né, do jogo do Instagram está no feed, é a sua capa de revista. Então, não basta colocar fotos sem ter uma configuração interessante no seu feed. O seu feed ele tem que ser interessante, no mínimo interessante. Ele não pode ter só produto, 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 produto. Não. Assim você não vai atrair, porque a pessoa, ó, eu abri aqui esse feed, eu já vi que é um feed leve, que ela não tá me empurrando nada, mas com certeza ela tá vendendo alguma coisa. Eu não tô entendendo nesse primeiro momento, mas quando eu me aprofundar na rede social dela, eu vou entender. Aqui tem um link. Tudo isso me chama atenção na primeira visita, né, que eu estou fazendo aqui dessa página específica. Eu tô vendo que os destaques dela tem capa, né, não é um destaque solto. E tem assuntos que me interessam até, viu, gente? Latas de decoração, bolo, formiga, floreira. Tem várias coisas aqui que eu gosto. Então, se for pra mim seguir, tem ela mantendo a casa em ordem. Tem muito artesanato feito com reciclagem, com peças, com lata, sabe? Quando a gente reutiliza lata essas latas de seleta, né? De milho, essas coisas. Tudo isso ela pega e faz uma reciclagem. E o jardim dela é todo montado com latas recicladas. Adorei. É um perfil que eu vou seguir com certeza. E aí, essa é a essência do feed. O feed, ele traz a pessoa pra dentro. Isso porque eu tô gravando aqui com vocês. Eu não fui no Stories pra ver o que tem. Eu não fui no destaque. Eu não fui lá no Reels pra ver se ela faz Reels. Tudo isso seria uma sequência que automaticamente eu faria através daquela postagem que me chamou a atenção lá no Explorar. Então, quando as suas postagens elas fazem sentido para a pessoa, automaticamente a pessoa vai querer te seguir e entender qual é o seu trabalho, o que você está oferecendo. Mesmo que você não esteja interessada em mostrar muito do seu dia a dia, existem formas de você ter um feed sem nem ter que aparecer. Mas não aparecer de forma estratégica. São os perfis árbitros, né? Que a gente tem muito aí na internet e eu também, foi uma parte que eu estudei e aprendi sobre eles. Mas é possível também empreender sem aparecer. Mas você precisa ter a sua capa de revista interessante. Você precisa ter assuntos relevantes que tragam a pessoa para dentro do seu feed, que atrai a pessoa a assistir os stories, o IGTV, de ver os seus reels, se você tiver reels, porque eu vejo muito artesãos também não fazendo reels. Ah, Renata, mas eu não quero fazer dancinha. Eu também não quero fazer dancinha, gente. Eu não faço dancinha. A não ser que um dia aí, né, vai que eu faço uma dancinha, não sei, esteja aí no calor do momento e faça, é possível. Mas também não precisa fazer dancinha. Você pode fazer reels que tem mostrando suas peças, mostrando o seu dia a dia, mostrando outras formas de você se comunicar. E hoje, gente, o Reels, ele traz muito resultado, tá? O Reels é a forma de você viralizar. Você criando vários Reels, é uma forma de você ir entendendo o que a sua audiência gosta. E aí, quando você entender, poxa, esse daqui foi um que eles gostaram bastante, aí você vai replicar ele de outras formas, assim como eu falei de observar e modelar, tá? Eu vou ler aqui para vocês o que significa uma revista, para vocês terem ideia de como é profissional e sério a questão do feed. Eu vejo muitas artesãs, talvez que não tenham esse conhecimento, por isso que estão colocando as fotos ali, né, da forma que elas conseguem colocar. Mas existe toda uma estratégia, existe um profissionalismo, existe uma forma de você se colocar nas redes sociais com intenção. A intenção qual é? A intenção é crescer, gente. A intenção é valorizar. A intenção é maior visibilidade para o nosso negócio criativo. Então, eu vou ler aqui para vocês um exemplo que eu busquei no Google mesmo. Se vocês procurarem também, vocês vão encontrar um resumo, né, do que é uma revista. Uma revista
É conhecida como um tipo de publicação periódica sobre um ou vários tópicos, caracterizada pela riqueza de textos e imagens. Também é conhecido pelo nome da revista ou revista, que vem da língua inglesa. Você percebeu aqui o que significa uma revista? Uma riqueza de textos e imagens. Então, quando eu falo que o nosso feed é a capa da revista, o texto que você está usando, as hashtags que você está usando, a foto, o formato que você está usando, tudo isso faz parte, teria que fazer parte, né, de uma estratégia para atrair a sua audiência cada vez mais. Prestem atenção em como vocês estão fazendo as suas postagens e como está se comportando dentro da internet. A gente não pode fazer nada sem intencionalidade. Se a gente quiser que o nosso negócio criativo ele seja fundamentado em estratégias e ele tenha uma base sólida, é entendendo essas estratégias e essas formas de trabalhar na internet que a gente vai crescer, porque não tem como trabalhar no feed de forma aleatória. Entendeu, gente? Então, aí você tá assim, Renata, mas o que isso tem a ver com artesanato? Não tô captando a ideia. Não tá captando, vou te explicar. Mais uma vez, como você pode usar o seu feed a seu favor, a favor do seu negócio criativo. O feed ele tem que ser atrativo. É no feed que você vai trabalhar a sua imagem, as suas fotos, através de uma estrutura. Quando eu digo estrutura, existem aí disponíveis na internet estruturas de postagem, de sequência de postagem. Você vai postar uma foto de material, uma foto sua, talvez de corpo inteiro, uma foto da peça pronta, uma foto mais perto da peça, de algum detalhe que seja, uma peça do seu ateliê, uma peça do seu café da manhã, do seu dia a dia. Você vai contar uma história no feed, não é simplesmente você colocar uma foto, cada foto com um assunto diferente. Não, você vai trazer uma história, uma sequência lógica da história que você quer contar com o seu negócio, com o seu produto, com o seu ateliê, na verdade. E tudo isso, a gente tem tudo isso dentro do nosso negócio, isso é fato. A gente pode até não enxergar no primeiro momento, mas a partir do momento que você começa a raciocinar, na verdade, a raciocinar, com intenção, com intencionalidade, tudo vai fazer muito mais sentido. Porque quando você começa a contar a história, aí as pessoas vão entender quem é você, quem é o seu negócio, o que você está apresentando, o que você está vendendo. Não é só foto de produto também, com certeza, para ficar claro o que você faz, o que você está apresentando, o que você está oferecendo, qual é o seu serviço que você pode fazer parte da vida da pessoa como a solução, mas não é só foto de produto. Então eu vejo muitos feeds, muitas páginas de Instagram só com foto de produto, como eu já havia falado. Então a gente precisa mudar essa mentalidade dentro do artesanato, porque os nossos negócios, eles são... Gente, quem sabe fazer algo com as mãos deveria estar assim no topo do mundo, porque não é todo mundo que sabe fazer, gente. Não é todo mundo que tem essa habilidade, pelo amor de Deus. Não é todo mundo que sabe colocar a linha na agulha para fazer um acabamento invisível. Acabamento invisível até hoje eu apanho para fazer, para vocês terem ideia, mas eu tô lá tentando. Uma hora vai ficar perfeito, porque eu quero que ele fique perfeito. Então, é através do feed que a gente vai atrair as pessoas para dentro do nosso Instagram. E a partir do momento que a gente atrai elas para dentro do nosso Instagram, automaticamente aí a gente começa a oferecer os nossos serviços, começa a oferecer os nossos produtos de forma leve, de forma suave, que seja uma consequência, mas que não seja aquela coisa, ó, compre aqui, compre aqui, compre aqui, porque isso afasta as pessoas, tá? Só para deixar registrado aqui que isso afasta as pessoas, na verdade. Por isso, gente, tá uma ventania aqui hoje, mas eu não vou parar de gravar não. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acho que vai chover. Não sei, parece que vai chover. Tá tenso. Aí a capa de revista, o que eu trouxe pra vocês, a ideia da capa de revista, para ficar fixado na mente de vocês. Vou falar mais alto, porque o vento ele tá querendo aparecer de qualquer jeito aqui no vídeo.
Aí, se você estivesse perguntando assim, Renata, mas como que eu posso, de repente, ter alguma ferramenta que me ajude a organizar o meu feed? Gente, tem alguns aplicativos que são, no primeiro momento, gratuitos. Claro que eles não vão oferecer um serviço gratuito, vitalício. Mas dá para você ter uma ideia de como fazer postagens. E quando eu descobri esse aplicativo, para mim foi muito bom. Porque eu pude testar, né? Testar ali algumas postagens. Ele se chama Unum. U-N-U-M. Unum. Lá você, se eu não me engano, tem direito a 18 postagens livres que você pode simplesmente postar e ver se aquela é um aplicativo também, que eu não tenho no celular agora para mostrar para vocês. Mas se você buscar aí no Google Unum, você já vai entender. Ele tá em inglês, mas você clica lá na ferramenta do Google que traduz para português e você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer testagem. Testagem, o que é? Testagem é você ter ali as 9 postagens que você gostaria de subir para o seu feed e você vai colocar no Unum. O Unum, ele vai montar aquela gradinha, aquela grade do feed do Instagram, ele vai montar para você e você vai visualizar aquela grade e você vai buscar informação. Você vai, na verdade, não é julgar, mas você vai analisar de forma crítica se aquela grade com as postagens que você está propondo fazer no seu Instagram, porque esse é só um teste, não vai ser só um teste, se elas fazem sentido, se elas estão compondo um feed bonito, atrativo, harmonioso, que as pessoas vão olhar e falar, nossa, esse perfil tem um diferencial, eu quero seguir, eu quero conhecer, eu quero entrar nas postagens, eu quero saber como que ela faz essa postagem. O Unum, então, é uma ferramenta que eu vou deixar aqui para vocês. Tem o Unum e o Preview. Eu uso mais o Unum, tá? O Preview eu não usei ainda, mas tem essas duas ferramentas que estão disponíveis. Você, no primeiro momento, elas são gratuitas, você consegue testar sem pagar nada. Aí chega um certo ponto, acho que são 18 postagens, se eu não me engano. Ele te propõe a aquisição do aplicativo, você pode comprar. Não acho que nesse primeiro momento que a gente está estudando e entendendo, não é interessante fazer essa aquisição. Deixa um pouquinho mais para frente, talvez aí, se fizer sentido para você, você vai e compra a assinatura para você fazer essa montagem, né? Essa análise anterior do seu feed. Mas é algo que você já pode entrar lá e testar. Gente, com intencionalidade, você consegue direcionar o seu cliente para o que você quer, para ele se aprofundar mais nas suas redes sociais, para ele conhecer mais o seu produto, conhecer mais o seu conteúdo, conhecer quem é você, quem é o seu negócio criativo, quem é a pessoa que está por trás daquela marca. Tudo isso faz parte de uma história. E não é à toa que o Instagram, onde uma das ferramentas mais fortes tem, e o TikTok tá aí também para só afirmar isso, né? Que vídeos vendem muito. Os stories, eles fazem parte de uma história. É uma história que você está contando ali no seu feed. Ele faz... quando eu falei das revistas, as revistas elas tinham, né? Ou tem ainda, não sei, gente, se tem revista ainda, né? Acho que tem, que faz sentido para as pessoas, mas tinha uma equipe por trás da revista, né? Tem um editor, tem um gerente lá, tem as outras pessoas que são específicas para trabalhar naquele tipo de marketing, naquele tipo de publicação, naquele assunto. São várias pessoas. E quando a gente está falando em artesanato, a gente está falando de um nicho. Eu tô falando de um nicho geral, mas dentro do artesanato existem subnichos, nichos e subnichos. E quando você tá falando de, por exemplo, costura, você tem toda a propriedade para falar de costura, porque você vivencia aquilo no seu dia a dia. E aí o que tá faltando para nós artesãs é entender como se comportar, como mostrar, como trazer para frente toda essa expertise, não deixar simplesmente ali na nossa peça finalizada. E através do treinamento 21 dias, a gente fez uma composição de tudo isso, de tudo que estava faltando, que faltou para mim lá atrás. Se eu tivesse alguém que tivesse me direcionado daquela forma, eu talvez tivesse me desbloqueado muito mais rápido, porque eu estaria ali cumprindo as lições, estudando dia a dia. São desafios do dia a dia, alguns você vai aparecer, outros não, outros são para você simplesmente
internalizar, essa é a palavra, internalizar a sua expertise, o seu conhecimento, escrevendo os desafios, escrevendo quais são, eu vou falar aqui de um desafio que eu acho que ele é um dos mais interessantes, assim, qual o seu objetivo com o seu negócio a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque quando você coloca no papel, eu pelo menos funciono muito assim, quando eu coloco no papel, a coisa, ele sai da minha mente, do campo das ideias, né, que fica ali, várias ideias, ele passa a existir. E quando ele passa a existir, eu tenho que cumprir. E quando eu tenho que cumprir, eu vou me esforçar, eu vou procurar ferramentas, eu vou procurar conteúdo que me ajude a trazer aquilo para a realidade, né? Para executar de forma criativa, de forma que me traga algum resultado aquela ideia, que antes estava só no campo das ideias. Tudo isso faz parte de um processo que a gente, como ser humano, precisa colocar em prática para se tornar hábito. Porque quando se torna hábito, fica muito mais fácil da gente executar, entendeu? Assim como é muito mais fácil para você executar um cesto, né? Um cestinho. Talvez não seja tão difícil para você fazer um cesto. Mas para você publicar, fazer uma publicação no Instagram, você ficar aí sofrendo, pensando como, ai meu Deus, essa foto tá boa, não tá? Então tudo isso é processo, a gente precisa entender os processos e os métodos para transformar isso num hábito ou sistematizar, né? Que eu ouvi falar também sobre isso, a gente sistematiza e aí as coisas começam a fluir melhor porque a gente começa a fazer não no piloto automático, mas de forma mais clara, mais fácil de desenvolver. Tá? Bom, gente, esse era o nosso conteúdo. Eu acredito que tenha virado a chave, porque quando eu entendi, quando esse mundo se abriu para mim, eu falei, não, comparando a rede social com a revista, e a revista foi o que me fez, foi o que me incentivou a me formar, a buscar a área que eu trabalho até hoje, que eu trabalhei, né? A área que eu trabalhei há tanto tempo, arquitetura, decoração, foi o que me fez chegar até aqui e estar conversando com vocês. Foi o que me ajudou a desbloquear. Então, não só a capa de revista, mas as lições que eu coloquei em prática, que eu precisava ter uma meta para mim, um objetivo que eu cumprisse. E aí saiu do campo das ideias e eu comecei a praticar aquilo. E aí tudo fez muito mais sentido para mim dentro do nosso negócio criativo artesanal. Se tiverem dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, manda-me comentário, principalmente aqui no YouTube, você pode deixar comentários, você pode chamar a gente lá no direct. Tem também lá o nosso link direto para o WhatsApp, se você quiser falar direto com a gente. A gente vai responder com a maior alegria, porque de certa forma todo esse conteúdo que eu trouxe aqui fez algum sentido para você. E aí, se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para tirar, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Não deixe esse vídeo guardadinho para você. Se você conhecer alguma outra artesã que estejam passando aí por essas limitações, que tem potencial, que você sabe que pode crescer o seu negócio criativo, mas ainda não sabe como desbloquear a mentalidade, porque a partir do momento que a gente desbloqueia a nossa mentalidade, passa a acreditar no nosso potencial, as coisas fluem e começam a acontecer. Passa esse vídeo para ela aí também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço, fiquem com Deus.